pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, pessoal, já está definida aí a banca que vai cuidar do novo concurso da Secretaria de Estado de Educação. É a banca Legale e ela saiu aí recentemente, essa informação na mídia. Tem vários sites aqui de concurso público especializados também tratando sobre essa matéria. Afinal de contas, o concurso da Secretaria de Estado de Educação já tem essa banca definida e a Secretaria de Educação de Minas Gerais, ela deverá divulgar em breve o contrato com a Legale Concursos. Esse edital, pessoal, deve ofertar 14.281 vagas para diversos cargos. Aí nós temos aí, pessoal, ainda no primeiro semestre, é o que se aguarda essa divulgação, vagas para professor de educação básica, especialista de educação básica, analista educacional na função de inspetor de escola, o analista de educação básica, técnico de educação e também o assistente técnico de educação básica, chamado ATB. Olha, pessoal, é importante divulgar isso para vocês, porque se você pesquisar agora, nesse exato momento aí nas redes sociais, você vai descobrir um pouco sobre essa banca de concurso legal. E tem muita gente comentando como que é a banca, como que funciona, né? Então, acho que bom você também tá estudando um pouco mais de qual que é o método, qual que é a forma, né? Como que é o sistema de provas, como que é a cobrança dessa banca para a edição de concursos públicos aqui, muito especialmente em relação à Secretaria de Estado de Educação. São 10.170 vagas para professor de educação básica, 1.056 vagas para especialista, 13 vagas para analista educacional na função de inspetor de escola, 72 vagas para analista educacional, analista da educação básica nós temos 357, 38 vagas, dados que não estão atualizados, tá, pessoal? Para técnico da educação e 2.089 vagas em toda Minas Gerais para ATB. Eu quero chamar a sua atenção porque esse concurso é muito esperado, mas os servidores que atuam aí nas excedentes, né, que fizeram o concurso 03/2023, também aguardam ansiosamente serem chamados para o concurso. Espere, pessoal, porque a expectativa é de que haverá uma chamada para os excedentes desse concurso. Eu participei recentemente de um evento no Expo Minas, Movimente, e esse evento lá, nós tivemos autoridades que falaram com todas as letras que o Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Educação, haveria de chamar os servidores excedentes onde houvesse vagas ali, tá, pessoal? Então aguardem, porque vai ter uma grande chamada aí de excedentes do edital 03/2023. E eu estou aqui acompanhando nesse momento, menos pessoal, pressionado vou ter sobre a pauta um do aqui reajuste. o áudio aí dessa audiência que está acontecendo na Assembleia Legislativa, aliás, que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa e que tratou sobre os excedentes do concurso público edital 03/2023. Você sabe que a deputada Beatriz Cerqueira, ela pediu em requerimento recentemente lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que foi aprovado por todos, essa audiência com a Secretaria de Estado de Educação para tratar sobre os excedentes. Então, eu te convido para participar comigo. Claro que antes eu quero dizer que nós também temos cursos na plataforma Hotmart, concursos na área de legislação, aquela legislação comum, né, que cai em todo o concurso da educação e para todas as funções. Aquela base geral sobre legislação. E vale a pena você acompanhar aqui no canal de Educação, porque nós temos vários cursos, videoaulas e também apostila material para vocês lá na Hotmart. O link eu deixo na descrição do vídeo. Acompanhe agora aí, pessoal, os principais momentos dessa importante audiência na Assembleia Legislativa. Bom vídeo a todos! Pauta importante. Então, compartilhando com os colegas, essa audiência sobre a situação das ASBs acontece no próximo dia 21, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Antes disso, na quinta-feira, dia 20, nós realizaremos uma nova audiência pública, onde nós vamos cobrar do governo do Estado o retorno a respeito do cronograma do pagamento como a nossa vida está difícil, você tem que fazer uma audiência para cobrar o pagamento do retroativo do reajuste do piso, que não foi pago para as aposentadas. Meu Deus, como é que esquece, como é que deixa para trás uma parte enorme da categoria, sem prazo, sem previsão para pagamento. Então, nós vamos realizar essa audiência no próximo dia 20. Na semana seguinte, que é o dia
27, nós vamos receber a DUENG, que é a Associação dos Docentes da UENG, e aí a pauta vai ser Educação Superior. Nós vamos receber os docentes da Educação Superior para o lançamento da campanha salarial dos docentes, aqui na Comissão de Educação. Na semana seguinte, que é a audiência do dia 3 de abril, nós queremos receber os diretores de escola para fazer um debate sobre a importância do projeto de lei 1292, que é sobre a incorporação da gratificação para fins de aposentadoria dos diretores, secretários de escola. E, na semana seguinte, dia 10 de abril, nós vamos convidar CEPLAG, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Governo, para que possam vir aqui na comissão debater a questão do reajuste do piso salarial desse ano. Talvez não seja uma audiência necessária se, antes disso, essa situação tivesse sido resolvida, se o governo anunciar o reajuste. Não é? Então, a gente torce para que nem seja preciso uma audiência. Mas esse é um cronograma até 10 de abril. Quero compartilhar com vocês também que nós realizaremos uma audiência sobre a questão da carreira, notadamente sobre a promoção por escolaridade. Eu tenho recebido essa demanda de vários colegas da educação. Então, a gente vai fazendo um cronograma, né, para que, de forma pública, a gente possa tratar esse assunto. A audiência de hoje faz parte também de um processo que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia já acompanha há bastante tempo, que é a nomeação de concurso público. Né? Nós sabemos que existem cargos vagos, nós sabemos que tem aprovados o concurso para serem nomeados. Nomeando todo mundo, ainda vai continuar tendo cargo vago para realizar um novo concurso. Só que essa demora é uma demora que prejudica todo mundo. Prejudica o serviço público, prejudica as pessoas aprovadas no concurso. Tem aí, o Sindiúti faz essa pauta. Eu recebi também uma demanda com quem me reuni recentemente com um grupo, né, de aprovados no concurso, que estão aí batalhando pela nomeação. Então, a nossa expectativa é que, nessa audiência, nós possamos ouvir da CEPLAG, da Secretaria de Educação, qual é o planejamento. Porque nós estamos falando de serviço público. Serviço público requer um planejamento, né? Até porque a gente está numa gestão do governo do Estado que é eficiente. Então, a eficiência pressupõe planejamento, organização. Então, qual é o planejamento? Né? Quando que essas pessoas serão nomeadas? Qual é o cronograma? Então, a nossa expectativa para essa audiência é que nós tenhamos esse retorno, né? Nós já queremos bem concreto. Chamamos o Ministério Público para fazer o acompanhamento também. Vamos encaminhar o resultado dessa audiência ao Ministério Público, que é o responsável por fazer essa fiscalização, inclusive. Então, esse é o nosso plano, gente, assim, no sentido de fazer com que a Comissão de Educação atue de forma efetiva nas pautas que interessam à sociedade, porque a sociedade não interessa um professor desmotivado, adoecido, uma ASB que recebe menos de salário mínimo. Né? A sociedade interessa um serviço público fortalecido, porque é isso que ela espera quando paga os seus impostos, que não é, e o governo, inclusive, nem deixa de cobrar os impostos da sociedade civil, deixa de cobrar de pequenos grupos, né, que ficam cada vez mais privilegiados aqui no Estado. Nós organizamos essa audiência pública, que tem, vamos lembrar, como objetivo, cobrar do governo do Estado o cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Educação, o edital número 3 de 2023. Na superintendência, muitas pessoas, a maioria que estão cumprindo esses cargos, não vem oriundo de concurso, e sim vem remanejado das escolas, são professores que estão na superintendência e são também ATBs que estão na superintendência, tendo ali uma função gratificada e exercendo essa função de analista pedagógico e analista administrativo. Isso é muito ruim. Por quê? Porque não dá margem para chamar mais gente do concurso, aprovados qualificados. Você vê que o nosso amigo até relatou 8.000 aprovados, então foi assim, já um número mínimo, foi uma prova muito difícil, então quem passou está realmente capacitado para tomar posse. E acaba não chamando esses analistas porque essas pessoas estão em desvio de função nas superintendências. As nomeações feitas a conta-gotas, para onde existe concurso, está apresentando seu resultado. Os números são estarrecedores. E queria dizer que o Sindiúti já
na primeira reunião de negociação com o governo, ainda no mês de fevereiro, nós já fizemos a cobrança, então não é uma cobrança nova para o governo. Lá em fevereiro, nós apresentamos na mesa de negociação a solicitação por esse cronograma de nomeações do concurso de 2023. E é importante que o governo responda aqui na audiência pública, porque, para nós, foi pedido um prazo para que se organizasse esse cronograma, mas nós já foi lá em 23 de fevereiro, nós já estamos praticamente, né, nós já estamos em março, então é importante que o governo apresente aqui esse cronograma. Mas eu tinha algumas perguntas que eu queria fazer para as representantes da secretaria, já que, através do portal da transparência, a gente não consegue acompanhar a análise dos dados. Não existem cordas vocais virgens na nossa categoria, porque todos trabalham precarizados no Estado, onde, vamos lembrar que Minas Gerais é o Estado campeão no Brasil em precarização de trabalho de professores, no caso, da pesquisa do INEP, né, e do que o Diego está trazendo aqui. Então, além de todos os problemas que nós enfrentamos, na hora da perícia, tem o funil da perícia médica, de trabalhadores que já trabalham no Estado, contratados há anos, e que são impedidos pela perícia médica lá no DAG de tomarem posse, porque tem calos, caroço, fenda, cratera nas cordas vocais, porque também não tem política de prevenção aos problemas inerentes à profissão, no caso das professoras e dos professores. E é importante que o Estado também apresente aqui nesta audiência o cronograma do novo concurso, porque uma coisa não impede a outra. O Estado pode, aí as companheiras que estão aguardando posse, o Estado pode dar prosseguimento à posse, porque existem milhares de vagas, e, ao mesmo tempo, agilizar o processo para a realização de um novo concurso público. E aí eu já deixo registrada a nossa reivindicação, que está na nossa pauta, que está em todas as questões quando a gente traz aqui, e é um debate que a Assembleia Legislativa, que a Comissão de Educação, através da presidenta Bia, também faz. É necessário, é preciso fazer um concurso para auxiliares de serviço da educação básica. É necessário e é gritante a situação, e é vergonhoso para o Estado a forma como vem tratando as auxiliares de serviço da educação básica. E, para finalizar, muito importante a gente conseguir analisar e conseguir discutir aqui o concurso de 2023. As companheiras que estão aguardando posse já fizeram essas considerações aqui sobre qual foi o teor, qual foi a profundidade do concurso, e eu não tenho dúvidas e nem problemas em afirmar isso aqui, porque a categoria disse isso. O concurso foi feito para que as pessoas não passassem. O concurso foi feito para eliminar e para tentar responsabilizar nós mesmos por não termos conseguido lograr êxito na vaga. Um concurso feito, e os dados são gritantes em relação a isso, um concurso feito com vagas abaixo do que realmente existe de cargo vago no Estado e com aprovados que não conseguiram, com um número de aprovações que não conseguiu suprir, acho que nem metade das vagas que foram divulgadas. Isso é muito grave. E isso não é responsabilidade de quem prestou o concurso. Isso é responsabilidade de quem elaborou o concurso, e a quantidade... E aí eu vou aguardar a resposta sobre os cargos sem efeito, ou quem entra e não fica. Sabe por que as pessoas entram e não ficam? E por que Minas Gerais é o campeão da precarização? Primeiro, porque não tem política regular de concurso público, mas e depois, porque é o pior salário do Brasil. As pessoas olham, veem o que eu recebo para pagar de passagem, onde que eu vou trabalhar, qual é a distância que eu vou percorrer, quantos ônibus eu vou ter que utilizar, faz a conta e diz, não vai dar certo, eu vou pagar para trabalhar. E isso é uma discussão que precisa ser enfrentada. Sabe? Precisa ser enfrentada, porque as pessoas, os números estão dizendo isso, o número de efetivos no Estado diminuiu. Nós não podemos estratificar como foi, né? Por que foi, se foi porque aposentou, se foi porque exonerou. Mas o número de pedidos de exoneração no Estado está crescente, gigante, principalmente quando os municípios começam a nomear professores. As pessoas estão saindo do Estado, porque é um salário miserável. E não é para um ou outro setor da categoria, não.
é para todos os setores da categoria. É o pior salário do país. Então, Minas Gerais é o primeiro no ranking de precarização, é o estado que tem o maior número de contratados na educação, e lá, no ranking da valorização, é o último, porque é o pior salário do Brasil, que é praticado aqui em Minas Gerais. Não tem piso, não sabemos que dia que é o reajuste do MEC, que foi feito em janeiro, porque a gente pergunta isso na mesa de negociação, a secretaria diz para nós, e a CEPLAG, vai ser feito. Quando? Não sabemos. Quando o projeto vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa? Não sabemos, mas nós vamos pagar. Quando que vai ser? Como é que vai ser o pagamento? Então, assim, as coisas são todas interligadas e embrincadas, e todas fazem parte de uma grande engrenagem que foi feita por esta proposta de governo, que é para tirar o professor da escola, que é para expulsar a professora da escola, que é para expulsar as ASBs da escola, porque a queda no número de contratos de ASB não é perda de emprego, por conta de municipalização, por conta de fechamento de escola, por conta de fechamento de turno. Então, todos esses debates precisam ser feitos. E é importantíssimo que o edital do novo concurso seja publicado, seja acelerado para o início, o start do seu cronograma ainda nesse ano de 2025. Porque ano que vem, nós sabemos, tem todos os problemas de lei eleitoral e etc. Então, nós reivindicamos e vamos continuar reivindicando em todos os espaços que esse edital seja publicado quanto antes e com concurso para o cargo, para todos os cargos e para o cargo de auxiliar de serviço da educação básica, que tem ficado aí para trás há muitos anos no estado de Minas Gerais. A gente nomeou todos os especialistas aprovados nesse concurso. Nós nomeamos 616 especialistas aprovados. Não tem mais ninguém, infelizmente, para ser chamado, né? A gente ofertou no edital 1.656 vagas. Então, o próprio caso da Metropolitana C, né, não está sendo chamado especialistas para a Metropolitana C, porque a gente não tem candidato aprovado para ser chamado para Metropolitana C, né? Então, infelizmente, a gente hoje tem 0 candidatos aprovados e tivemos 126 tornas sem efeito de especialista. Então, a gente poderia ter chamado se a gente tivesse candidatos aprovados. E aí, considerando até, né, o compromisso do governo de manter a reposição do quadro da educação, a gente já está com um novo concurso em andamento, inclusive, na semana passada, terminamos o pregão para a contratação da entidade executora, e aí é importante a gente fazer uma diferenciação também. Nós temos o edital vigente, esse edital, a validade dele vai até maio de 2026, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E aí, tanto o CEPLAG quanto a educação, a gente tem todo um acompanhamento dessas vagas, um controle, para que, no novo edital do concurso, a gente não leve vagas que tenha candidatos aprovados no edital vigente. Porque isso, até do ponto de vista jurídico, isso é inadmissível. A gente não pode fazer preterição de candidatos aprovados em concurso público vigente em relação a um novo concurso público. Então, a gente tem todo o cuidado, né, tanto a educação quanto a CEPLAG faz um acompanhamento mensal desses números, e, para a gente, é um desafio muito grande. Esses números mudam a todo mês, né? Então, o acompanhamento, o levantamento dessas vagas. Então, a gente pretende agora, no mês de março, finalizar o levantamento das vagas. Para vocês terem ideia, a folha de março é a folha que melhor retrata a realidade de vagas no âmbito da Secretaria de Educação. O objeto da audiência é o cronograma de nomeações. Não tem. A não ser que eu tenha entendido errado. Se eu entendi errado, alguém pode me corrigir. E aí tem uma contradição, porque o ano passado, é aquilo que eu disse no início, né, que eu fiz um pedido, né, para não tratar como se nós não soubéssemos das coisas, né. Ano passado, a CEPLAG nos informou, em audiência pública, quando eu questionava sobre o projeto de lei que fazia a extinção de cargos em educação básica para a criação de cargos para o Colégio Tiradentes, eu questionava os impactos na educação, eu questionava os impactos em nomeação, redução de pessoal. A CEPLAG esteve aqui nesse auditório, nesse espaço, e nos informou de forma muito
explícita, que os cargos para nomeação eles estavam bloqueados. Aí agora vocês estão me trazendo uma informação de que vocês precisam rever, porque esperar a folha de março para saber que vagas tem, que cargos tem, onde tem. É uma instabilidade que eu só vejo isso na educação. Quer dizer, o governo está nos dizendo que ele não sabe, que ele precisa esperar março chegar para ele saber quantos cargos vagos existem, quantos cargos para nomeação vão ser disponibilizados. Mas a CEPLAG já tinha nos dito que os cargos para concurso estavam bloqueados e que a Assembleia podia ficar tranquila quanto a isso, que a aprovação daquele outro projeto de lei não geraria impacto para a educação básica, para as nomeações, inclusive os secretários, as secretarias informaram isso, inclusive, na própria tramitação desse projeto de lei. Então, ano passado, a CEPLAG nos disse que os cargos já estavam bloqueados para nomeação, e eu estou falando do cargo de professor. Porque a extinção dos cargos que estava prevista, que eu questionava à época, era de professor, de especialista e de ASB. Como a gente tem concurso, nesse caso, né, dos cargos de lá, era especialista e professor, a Assembleia foi tranquilizada de que os cargos estavam bloqueados. Aí você traz outra informação agora, de que tem que esperar março para fazer um levantamento, para depois de março, com esse levantamento, saber o que tem de cargo vago, o que vai ser feito para nomeação. Uma informação completamente contraditória com o que a CEPLAG nos trouxe. Foi em novembro ou dezembro do ano passado que essa audiência foi feita. CEPLAG nunca nos disse isso aqui que você está dizendo agora. A gente só sabe o quadro de pessoal depois de março. Eu sei que o mês de março pode ser referência para várias coisas, né? A folha de pagamento de março pode ser referência para várias coisas, mas que o Estado nunca não sabe quantos cargos vagos ele tem. Em março, o ano já começou, hoje vocês centralizam toda a organização da escola na cidade administrativa, no órgão central. Então, vagas, matrículas, número de turmas, escolas funcionando. Agora, nós estamos quase fechando março e a gente não sabe, o governo não sabe quantos cargos vagos tem. E aí, vamos separar, né? Porque tem o debate. E eu estou fazendo para a CEPLAG, você me permita, Suzana, que eu sei que concurso é para a CEPLAG. Eu sei que não é a Secretaria de Educação que define cronograma de nomeação de concurso, né? É aquela coisa, né, de não tratar a gente como se a gente não soubesse das coisas. Então, eu sei, eu tenho bastante tempo de luta, eu sei. E aí, os cargos de superintendência, que não dependem desse levantamento, você também trouxe cronograma de nada. As informações sobre terceirizados e profissionais que estão fazendo função de analista, tudo bem, a educação vai nos esclarecer daqui a pouco. Mas e as nomeações dos analistas? E as nomeações desses cargos que não dependem de nenhum levantamento de número de alunos, de turmas, etc. Toda vez que eu faço essa audiência, é desanimador. Eu mesmo já estou dando meu sentimento aqui, porque não tem planejamento. Você não tem uma visão de Estado. É só na educação que isso acontece. Eu não sei o que acontece. Não podem dizer que a culpa é do governo anterior, porque o governo anterior é o governo atual nesse momento, né? Então, são 6 anos que vocês estão lá tentando organizar isso. Então, de fato, assim, os cargos que não dependem desse levantamento de turmas, por que não tem um cronograma sobre eles nesse momento? Por que vocês não começam a nomear esses cargos enquanto, na avaliação de vocês têm que fazer esse levantamento? Né? Então, eu queria essas respostas antes de passar para a educação. E a questão dos dados no portal da transparência, em breve. Em breve, quando? Final de março, final de abril, 2026, 2030, quando? De forma objetiva. Essa era para ser uma audiência de informações objetivas. Né? Quando? Quando? Porque, se nós não tivermos as informações, eu já vou adiantar o que eu vou fazer. Nós vamos fazer outra audiência. Você fala, precisa de março para levantar dados, então tá. Então, em abril, nós vamos fazer outra audiência. Nós vamos fazer audiência todo mês agora sobre nomeação de concurso público. Até que eu convoque a secretária de Planejamento e Gestão, porque, se ninguém consegue nos dar informações mais objetivas, a gente vai pedir para que a secretária venha pessoalmente dar essas informações. Porque quando a gente tem elegância, quando a gente tem educação, aí a gente não é respeitado. Mas, às vezes, gritando, convocando, aí parece, né, que esse comportamento parece que, às vezes, merece mais respeito do governo. Não é o caso, nós estamos fazendo uma audiência com civilidade, né, aqui. Mas nós precisamos de respostas mais efetivas. Vocês precisam de março. Então, quando vocês divulgam o cronograma? Mês de abril? 2 de abril? Quando? Para que a gente possa, efetivamente, dar uma sequência de acompanhamento. Mas eu quero
compartilhar com você a minha frustração. Essa audiência ela foi convocada com bastante antecedência, não foi algo de última hora. Eu tenho procurado, inclusive, fazer um planejamento. Olha, a gente consegue planejar uma audiência? Então, eu vou te devolver a palavra para a gente tentar ter essas respostas e depois a gente vê as questões da educação, desses desvios de função que foram questionados aqui. Mas, primeiro, eu quero saber o cronograma. Se o da educação, do magistério, os cargos do magistério, da escola, não podem ser agora, mas os da superintendência podem ser agora. Então, por que não faz a nomeação dos analistas, por exemplo? Por que tem que esperar tudo para depois fazer não sei de que forma? Então, seria importante que você puder me esclarecer antes da gente dar sequência e passar para a Suzana. Deputada, eu acho que talvez eu não me expressei da forma correta, mas há uma diferença entre... O nosso problema não é de cargo previstos em lei, não é de cargos livres. Nós temos muitos cargos livres. Mas a gente, primeiro, nós temos que lembrar que nós estamos num contexto de vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual vedação? Desculpa, eu vou ser deselegante e eu vou te interromper, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não impede reposição de cargo vago. Nós não estamos falando de projeto de lei para aumentar cargos vagos, nós não estamos falando de novos cargos vagos, nós estamos falando de cargos vagos, permanentes, e que, portanto, toda a legislação interplanetária define que esses cargos devem ser ocupados por concurso público. O governo Zema levou 3 declarações de inconstitucionalidade, que eu estou me lembrando, de legislação sobre contratação temporária, porque o STF o tempo inteiro lembra ao governo do Estado que o provimento dos cargos vagos é por concurso público. Lei de responsabilidade fiscal não impede reposição de cargos vagos. A Lei de responsabilidade fiscal traz outros impedimentos. Nós podemos fazer uma audiência sobre isso, porque, além da Lei de responsabilidade fiscal, nós estamos no período do regime de recuperação fiscal. Então, tem ainda vedações ainda maiores, que não se aplicam a isso. Porque nós já fizemos debates aqui. E nos debates aqui, o governo, inclusive, nos tranquilizou que essas pautas elas não são afetadas pelo regime de recuperação fiscal, quiçá pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, trazer a Lei de Responsabilidade Fiscal agora para a mesa, poxa... a Comissão de Educação pode, mas a Comissão de Educação, Maria Aparecida, ela merece respeito. A gente está fazendo um trabalho sério, é de acompanhamento, os dados estão públicos aí. Vocês não trazem um cronograma, vocês não trazem uma resposta assertiva. Dia tal, portal da transparência, em 6 meses, cronograma de nomeação, sai no dia 2 de abril. Aí você traz a Lei de Responsabilidade Fiscal para a mesa agora, depois de quase 2 horas de audiência. A questão da lei de... Então, vamos tentar de novo. Nós queremos uma resposta efetiva. Cronograma de nomeação dos cargos vagos, hoje, que são ocupados. Ninguém diz que o problema é cargo vago, mas que bom que você reforçou que cargos vagos existem aí em abundância. É ótimo ouvir isso da própria CEPLAG. Mas o que nós queremos? Existe um concurso em vigor. Aprovados nesse concurso. Cargos vagos, que, nesse momento, estão sendo preenchidos por contratações temporárias. Qual é o cronograma de nomeação? Nós já fizemos isso aqui outras vezes. A CEPLAG nos apresentou cronogramas de nomeação. Qual é a dificuldade nesse momento? Por que o governo não quer avançar com as nomeações mínimas? Porque, nomeando todo mundo, ainda vão ter milhares de cargos vagos, outro concurso é necessário. E vão aproveitar do outro concurso, qual é o cronograma, que foi a pergunta da Denise. Qual é o cronograma? O que foi feito, ok. Mas qual é o plano? Qual é o cronograma? De forma pública, transparente, para a sociedade acompanhar, para a sociedade ter acesso. Por isso que a gente faz por audiência pública. Então, vamos tentar, assim... Cronograma, você não tem hoje. Quando você vai ter? Por que os cargos que não são das escolas não puderam já ter início às nomeações? Concurso público próximo. Qual é o cronograma? Dados no portal da transparência? Qual é o cronograma? Para a gente acompanhar. São informações objetivas. Sob opinião, cada um fica com a sua, mas, concretamente, o que a gente vai conseguir avançar nessa audiência a respeito desse ponto, que é o objeto dessa audiência? E o cronograma do novo concurso, qual é? O cronograma do novo concurso, a gente acabou de finalizar o pregão, então foi na semana passada. A gente tem que aguardar o prazo de recurso das empresas que participaram do certame. E, pelo nosso cronograma, aí a gente tem uma expectativa em torno de 2 meses para finalizar o edital, junto com a entidade contratada, e a nossa expectativa de publicar esse edital ainda no primeiro semestre desse ano, com todo o detalhamento de vagas, conteúdo programático, todas as cláusulas aí que compõem um edital de um concurso público.
que, infelizmente, não temos classificados para nomear, tá? A Secretaria continua nesse esforço com esse novo edital, com 13.795 vagas previstas para saírem, né, pelo motivo desse outro concurso. A gente não teve o sucesso e os classificados que a gente precisaria ter. 13.975 vagas que sairão em edital. 13.975, tá? O edital está na fase de pregão. Isso, está na fase de pregão para o contrato da empresa. Então, nós estamos, né, Maria, justamente nesse momento. E, com certeza, dentro do ano de 2025, assim, pelo nosso cronograma, esse edital vai sair. Tá? Nós não temos também mais classificados, gente, em ATB, que a gente tem muita vaga. Não temos classificados. Já zerou, sabe? Suzana, me permita ir dialogando com você. Vamos lembrar aqui, então, quais são, porque de forma pública, quais são os cargos desse edital, desse concurso, que não tem mais aprovados para serem nomeados. Porque aí a gente tem uma dimensão melhor, quem está acompanhando o debate consegue compreender, porque senão, de repente, a gente está numa linguagem da educação aqui que só a gente se entende. E como é em audiência pública, é fundamental que todo mundo possa fazer o acompanhamento. Né? Senão, termina uma audiência, a gente, nossa, o que aconteceu lá? Só elas sabem. Né? Porque a gente tem a linguagem própria da educação. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, não temos mais aprovados em especialista em educação básica, 0 aprovados. E o assistente técnico em educação básica, que é o ATB. Não tenho mais classificado. Zeramos em lugar nenhum do Estado. Zeramos os aprovados para nomeação. Exatamente. Então, vamos lembrar o que tem para ser nomeado. Você tem aí que você possa compartilhar? Nós temos 87 classificados na carreira de professor. Tá? E, assim, uma identificação que já foi constatada pela apuração da Folha é que a gente não vai conseguir chegar no 87, porque nós temos muitos classificados PEB História em Juiz de Fora. Sabe? Então, assim, eu não consigo abarcar todos esses 87 professores. Eu vou conseguir abarcar cerca de 70 professores. E vão ficar só classificados PEB, SRE, Juiz de Fora, História. Então, isso já dizendo, foi... então, que quando saiu as nomeações, pelo planejamento da Secretaria, 70 professores serão nomeados. Isso. Para validar de acordo com o COFIN, né, Maria? E os demais, 17 não serão contemplados, porque eles fizeram ao concurso para uma SRE que não tem as vagas mais. É isso? Não tenho todas as vagas, exatamente. Tenho 235 analistas inspetores classificados, tá? Que também a gente vai conseguir contemplar alguns, porque eu tenho a comporta que a gente fala, né, de cada regional, que eu posso ter tantos analistas inspetores. Então, a gente vai chegar nesse número desse comporta. Isso, a gente já fez esse levantamento. Tá? Você saberia nos dizer, então, pelo levantamento da Secretaria, quantos inspetores seriam nomeados? No total. A gente já tem, Beatriz, mas é a questão do impasse da aprovação pela COF. Tudo bem, eu entendo. Então, é uma informação que está dependendo da aprovação da COF. Mas me informa quantos, por favor. 68. Dos 235. Dos 235 seriam nomeados? 68. 68. É o que vocês pediram autorização de nomeação. Exatamente. Ok, então vamos continuar, os inspetores. Tá? Importante, sim. Tem os analistas, né, que são os trabalhadores que trabalham no órgão central e na sede das regionais, que eu tenho 1.187 classificados. Tá? Esse número a gente não tem ainda, porque a gente precisa fazer esse levantamento e essa aprovação do COFIN também. Você não tem o número do levantamento daqueles que vocês estão planejando a nomeação? Dos analistas vocês não têm? Eu acho que esse aí a gente precisa de mais um tempo para a gente finalizar esse número e poder divulgar. Tudo bem? E os analistas de educação básica que trabalham nas escolas, nós temos apenas 24 classificados. Também é um número bem pequeno, né, que a gente deve conseguir fazer nomeação em cima de torna sem efeito, que eu preciso dos prazos legais, porque as nomeações foram em novembro, então nós estamos dentro dos prazos legais de posse-exercício. Então, eu não posso ainda nomear outros sem ter essa informação. Você acha que quando que termina o prazo? Então, são mais ou menos 120 dias, né? Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, final de março, para a folha de abril. Okay. Terminamos. Deixa eu só falar uma coisa aqui, uma complementação também, sobre o que você perguntou sobre desvio de função. Esse pessoal, gente, de escola, que são os ATBs e professores que trabalham nas regionais, eles têm cargo em comissão ou função gratificada. Eles não estão em desvio de função. Né? Os cargos são de livre nomeação e exoneração. Se eles perderem a função, eles vão voltar para a escola. Então, e outra coisa que o pessoal pode ficar despreocupado,
que eles não ocupam vaga de analista e técnico. Tá? As vagas de analista e técnico são criadas em lei. Então, essas vagas não são ocupadas, não estão sendo ocupadas por esses profissionais que estão com função gratificada e cargo comissionado. Só para esclarecer essa situação, para que essas pessoas não se sintam prejudicadas, né? Acham que estão sendo prejudicadas em função dessa situação. Acho que é só isso. Um ponto também que eu acho importante esclarecer, em relação aos números que o Diego trouxe, principalmente a carreira de PEB, não dá para a gente analisar apenas o quantitativo de PEBs. E, de fato, a tendência é a gente trabalhar para que a gente tenha o que a gente chama dos cargos cheios de PEB. Então, a gente tem hoje vários PEB, às vezes, principalmente os contratados, com carga horária de 4 horas, 8 horas, e aí a gente vem aglutinando essas cargas horárias para chamar servidor efetivo. Então, às vezes, a gente tinha, para uma carga horária de 24 horas, a gente tinha 3 profissionais contratados. Então, a gente vai deixar de contratar esses 3 profissionais e ter um servidor efetivo. Então, quando a gente olha só o quantitativo, né, o número isolado, fica parecendo que a gente está reduzindo, e, na verdade, a gente está aglutinando as cargas horárias para poder fazer a nomeação desses servidores em cargo efetivo. Tá? Então, é importante a gente olhar o quantitativo de horas. Na evolução que a CEPLAG, junto com a educação, a gente faz, tanto da carreira de PEB, até especialista também, a gente faz uma análise tanto do quantitativo de profissionais, né, de servidores, quanto do quantitativo de horas. E as horas não está havendo uma redução do quantitativo de horas. Okay. Só uma última questão que me ocorreu aqui. Das 13 mil vagas do novo edital, para quais cargos? Se são para os mesmos cargos do edital de 2023, estão excluídos ASB, porque não teve, o edital de 2023 não teve ASB. Não tem ASB. Então, a proposta do governo é não fazer o concurso para ASB. Essa questão, eu acho que é importante, né, é uma questão de governo, que, do ponto de vista técnico, a gente ainda não tem nenhuma diretriz. Ok, mas esse novo edital das 13 mil vagas são para os mesmos cargos do edital do concurso de 2023. Exatamente. Tá bem.